Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, saudando a todos, os nossos amigos espirituais, os benfeitores dessa casa que estão presentes. Nós também saudamos para mais essa tarde, como disse nosso companheiro Zé Manuel, de aprendizado, de conhecimento sobre a doutrina espírita. Nós estamos fazendo um apanhado, sobre a Revista Espírita, que nós sabemos que foi toda a base que Kardec fez a sua pesquisa, quando dessa comunicação com os espíritos, tudo que ele recebeu da espiritualidade maior para a codificação da doutrina, e depois esse material todo se transformou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tantas obras que ele publicou, não é isso? E ali estão realmente as bases da sua pesquisa na Revista Espírita, que não é muito estudada às vezes pelos próprios espíritas, Então é interessante a gente ter um conhecimento. Esse material está disponível na internet para quem quiser, publicado pela Federação Espírita Brasileira, sobre todas essas revistas de Kardec. E hoje nós vamos ver um pouco sobre meios de comunicação com os espíritos. Vocês já sabem, com certeza, que a psicografia é uma das coisas bastante utilizada hoje, mas não foi só essa que foi utilizada. Então nós vamos fazer um apanhado que Kardec nos deixou. Então, segundo Kardec, as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Então, quando Kardec escreveu, ele colocou esses três elementos, ou esses três ramos que são utilizados da comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Nós temos aqui uma comunicação por meio de sinais. Estamos aí vendo um exemplo de uma foto, utilizando as mesas girantes, que era utilizado por golpes. Nós temos esse início, pode-se dizer assim, dessa comunicação que foi registrada com as irmãs Fox nos Estados Unidos, onde se utilizava pancadas na parede. As duas irmãs começaram a ouvir aquelas pancadas, achavam que eram coisas do demônio, elas eram protestantes, mas depois foram ver que aquilo não era simplesmente demônios, eram pessoas que já estavam falecidas, mas que estavam comunicando. Então elas começaram a fazer essa sinalização, uma batida sim, duas batidas não, depois se transformou, foi aperfeiçoando na mesa, onde a mesa era levantada e uma parte, o pé batia, colocava-se o alfabeto, falava letra A, letra B, letra C, era a letra C, a mesa dava uma batidinha, aí já escrevia a letra C. Então era difícil essa comunicação, e do início pode-se dizer, desses sinais que a espiritualidade passava, para tentar passar essa orientação que a consciência nossa, ou seja, nosso espírito, ou nossa alma, que chama, ela perdura, ela continua, ela não termina com o corpo físico, que nós sabemos que ele volta, vai para a Terra, volta todos os elementos da Terra, mas a nossa consciência continua, não é isso? E vai para o outro lado e continua a sua trajetória, tá certo? Então, esse foi o primeiro, pode-se dizer, a primeira maneira de você fazer a comunicação com os espíritos. E aí nós vamos ter, na escrita, ela começou também de modo bem rudimentar, que é a cesta peão, como vocês estão vendo, era uma cestinha que era colocado um lápis, tá certo? Ficava equilibrando ali, botava um papel, o médium colocava a mão ali e ia escrevendo, tá? O segundo, que é a cesta de bico também, tem um lápis na ponta, e colocava-se a mão e também se escrevia no papel. Era uma coisa demorada, lógico, difícil para ler, não era uma coisa tão mais simples como mais clara como é a psicografia, E também a prancheta, certo? Também com o lápis que vai também escrevendo. Isso existe também, vocês provavelmente já conhecem, aquela brincadeira do copo, que os adolescentes gostam muito de brincar, e é uma coisa séria, não é brincadeira, tá? Porque os espíritos estão ali, vários tipos de espírito, nós sabemos, porque existem homens que são corretos, que são honestos, que são educados, existem homens que são frívolos, que são desonestos, e também quando desencarna continua da mesma maneira, tá certo? Então eles vão às vezes comunicar, conforme a brincadeira que você vai fazer, eles vão responder
né, como brincadeira e muitas pessoas acreditam. Você vai ganhar na loteria, etc, etc. E acredita nisso, né? E são brincadeiras de espíritos que estão ali também para se divertir, tá certo? Então esse foi o começo, pode-se dizer, né, da escrita, tá? E comunicação por meio da escrita, que nós conhecemos como a psicografia, emprega como intermediário certas pessoas que têm, né, essa faculdade de escrever sobre a influência do espírito. O espírito, o médium, ele pode ou não ter consciência do que escreve. Às vezes ele percebe, né? Ele vai ouvindo como se estivesse no interior da cabeça dele, ele vai ouvindo e vai escrevendo, tá certo? Às vezes é uma coisa mais mecânica, ele vai escrevendo, é como se o braço dele fosse tomado e vai escrevendo, né? O Fernando de Lacerda era um exemplo, um médium português, que ele ficava olhando para outra coisa, conversando com a pessoa e a mão dele ia escrevendo. Muito rápido, tá? E depois que ele ia ler o que escreveu. Então é um tipo de mediunidade. Outra coisa, o espírito não precisa estar necessariamente próximo ao médium. Ele pode estar próximo ao médium, né? Como pode estar distante, através da mente, da mentalização, da sintonia com o médium, a pessoa vai recebendo e vai estar escrevendo, tá? Principalmente espíritos, às vezes bem mais elevados, que não... É difícil para eles virem até aqui no nosso planeta, respirar essa atmosfera aqui tão complicada que é a nossa, né? Então eles mandam através da mente, através da transmissão deles, e o médium vai escrevendo, tá bem? Então esse é o tipo de mediunidade utilizando a escrita, que é chamada psicografia, que vocês já conhecem, tá bem? A outra, que é mais rara, que é chamada pneumotografia, também é uma escrita direta dos espíritos, sem o auxílio da mão de um médium. Como que é feita isso aí? É o seguinte, chega, por exemplo, na reunião que vai ser feita na casa espírita, pega uma caixa, por exemplo, de madeira, abre aquela caixa, as pessoas olham lá dentro, que não tem nada, pega uma folha de papel, tá? Dobra essa folha, põe dentro da caixa e fecha. E deixa lá, e não fica ninguém ali, tá? Depois se faz toda a reunião, tá? Aí vai lá, abre se tem alguma coisa escrita que o espírito escreveu diretamente ali naquela folha, tá certo? Então é chamado, tá ali, pneumatografia, né? É como se fosse uma escrita direta dos espíritos. É uma coisa que não é tão comum, tá bem? E por meio da palavra, que é o terceiro modo de comunicação, que é a psicofonia, a comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante, certo? Aí também vai acontecer o seguinte, o médium pode sim incorporar e falar através do aparelho fonador do médium, e ele vai falar. Então pode ter a voz até muda, né? Às vezes uma voz feminina, às vezes uma voz masculina, a alma, né? Inclusive espíritos que falam em outra língua, pode acontecer, tá bem? Então repare que são diversas maneiras que os espíritos conseguem transmitir as suas mensagens, as suas ideias, né? É interessante, as pessoas às vezes falam, é como se eu tivesse ouvido lá dentro do meu cérebro. Eu ouço lá dentro, né, do meu cérebro, tá? E aí ele começa a ouvir e vai falando. Há outro tipo de mediunidade, ou melhor, outro tipo de sistema, não mediunidade, tipo de sistema de comunicação com os espíritos, hoje é conhecido como transcomunicação instrumental, que é uma comunicação por meio de equipamentos eletrônicos. O Kardec não escreveu sobre isso. Por quê? Porque naquela época não havia esses equipamentos, tá certo? Não existia, né? Naquela época o rádio, né? Os gravadores, não tinha nada disso. Então o espiritismo ele vai sempre ficando, ele vai se atualizando conforme vão acontecendo as coisas. Isso, a psicopictografia, através de pinturas mediúnicas também, hoje nós já temos muito mais coisa. Então o que seria essa transcomunicação instrumental, tá bem? Ela não vai utilizar um médium, tá? Não utiliza um médium. Simplesmente você vai utilizar um gravador, ouvir o som de um rádio, que nós vamos colocar com mais detalhe. Pode-se dizer que a gravação de vozes dos desencarnados por meio de equipamentos eletrônicos tem seu registro em 12 de junho de 1959 pelo artista Friedrich Jürgenson, tá? Ele era um ucraniano que viveu na Suécia, tá? E ele é um artista
E um dia ele estava gravando, ele queria gravar o canto dos pássaros na sua casa, né, numa casa afastada da cidade, que ele tinha, né, uma casa de campo. Ele botou o gravador dele para gravar os pássaros, queria fazer um documentário com o som dos pássaros. Aí ele gravou, depois foi lá para a casa dele, né, lá para dentro, do interior, foi ouvir a gravação. Ele ouviu os pássaros, mas também começou a ouvir, parece que tinha vozes junto, né? Eu falei, mas que estranho, né? Vozes aqui junto com a... Como é que um gravador vai pegar a estação de rádio? Mas assim mesmo ele foi ver na redondeza se tinha próximo ali, estação de rádio, alguma coisa. Não tinha. Ele ficou incomodado com aquilo, né? Depois começou a fazer mais vezes, e aí sim ele foi percebendo que tinha sim vozes dos espíritos gravadas ali na fita magnética. E ele levou um susto quando alguém chamou o nome dele, né? Chamou o nome dele, depois ele foi pesquisar sobre isso, foi se dedicar mais, foi ver, a mãe dele se manifestou, ele sabia que era a mãe dele, quer dizer, repare que a coisa vai desenvolvendo, e isso até hoje está bastante utilizada, quer dizer, hoje nós vamos ver que realmente o trabalho foi desenvolvendo, e não só no Brasil, mas também na Europa, tá bem? E aí o trabalho de Jürgenson, né? Ele é um marco na transcomunicação instrumental, tanto pelo volume das mensagens gravadas, como também pela seriedade de sua pesquisa. Ele escreveu um livro chamado Telefone para o Além, tá? E esse livro também tem na internet, em português, pode baixar em PDF, tá? Ele, depois que se dedicou bastante, ele mostrou isso aí depois para os cientistas, na época. As pessoas viram que não era um fraude, não era uma fraude, era uma coisa que eles desconheciam, tá? Em 1965, o Dr. Konstantin Raudive, que era um psicólogo e filósofo letão, desenvolveu também, começou a conhecer o Jürgenson, né? Jürgenson, e fez o trabalho junto com ele, pesquisou, explorou a gravação em fitas magnéticas, depois desenvolveu também um dispositivo que permite a captura de vozes, né, que é o diodo chamado de Raudive. Também fez um livro que infelizmente não tem em português, que é O Inaudível Torna-se Audível. Bem? Aqui você está vendo agora? Em 1985, Klaus Schreiber e seu assistente Martin Welser, em Aachen, Alemanha Ocidental, começa a obter imagens de pessoas desencarnadas. Então, repare, agora não é só o som, é através da imagem. Bota uma câmera de filmar na frente do aparelho de TV, também, a TV fora da estação, não está em nenhum canal, e começa a gravar ali, e vão aparecendo as imagens, como vocês estão vendo aí, ó, tá? Essa imagem da direita é o Jürgenson, é o próprio, depois de desencarnado, apareceu, tá bem? Bom, através do Espiritismo nós sabemos que a morte não existe, continua o Espírito a viver. E existe uma frase que eu vi um palestrante falar, que o Espiritismo matou a morte e a transcomunicação tirou a foto, né? Mostrou que realmente as pessoas continuam, tá bem? Essa frase foi citada por Luiz Rivas, que é um escritor peruano que vive no Brasil, ok? Bom, no Brasil destacam-se Hernani Guimarães Andrade, tá? Que foi um grande estudioso da parte física, da parte científica da comunicação com os espíritos. Ele se associou depois a Sônia Rinaldi, que é outra brasileira, que fizeram o trabalho. Ela inclusive fez uma dissertação de mestrado falando sobre a transcomunicação, tá bem? E Sueli Pinheiro, tá? O Hernani já não está mais, né? Já está desencarnado. A Sônia e a Sueli continuam trabalhando. Em Portugal nós temos a Anabela Cardoso. É a única referência que eu achei em Portugal sobre uma pessoa que está ainda na ativa, tá? Ela é uma diplomata portuguesa, aposentada, tá bem? Mora na Espanha. Eu mandei um e-mail para ela, e ela me respondeu o e-mail, fiquei assim muito contente, né? Respondeu com atenção, já tem muita publicação, a maioria da publicação dela em inglês, tá? Não tem pouquíssima coisa em português, tá bem? Mas agora ela está, conforme eu vi no YouTube, ela está ministrando curso agora de transcomunicação em português, para que as pessoas possam aprender, quem quiser se dedicar a esse tipo de coisa. Bom, mas o Kardec não falou sobre isso. Mas será que os espíritos adiantaram alguma coisa a respeito disso? Então nós vamos ver, olha.
No Livro dos Espíritos, pergunta 939, Kardec pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos Espíritos: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Isso aí é grifo meu. Enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Nossos sentidos é o quê? Audição, visão, tato, paladar. O que está sendo feito hoje? Essa tentativa de comunicação através dos meios eletrônicos. Então está ali, olha. O Espírito fala, nós temos ainda a mediunidade, através do médium. Por enquanto não tendes, não dispõe de outros mais diretos, e mais, quer dizer, não nega isso. Futuramente, pelo que eu estou mostrando aí, iria acontecer, é o que está acontecendo, tá bem? Bom, nós vamos ver que isso, como qualquer outra técnica, não se recomenda se fazer assim como a brincadeira do copo, tá? Sem um preparo, sem uma orientação, sem um estudo, né? Essa técnica, aliás, ali tem 2 exemplares, né? A ser vendido ali, de transcomunicação instrumental. Ali você vai ver o nome, está escrito Goldstein, né? O nome do autor, mas na realidade é um pseudônimo do próprio Hernani Guimarães Andrade. Aí ele escreveu com o nome de Goldstein, mas é o Dr. Hernani que escreveu aqueles livros que estão ali, tá bem? Ali tem toda uma história, né, de como que aconteceu a transcomunicação instrumental, tá bem? Então, como tudo deve ser feito, tem que ser feito com muito cuidado, com muito estudo, com muita orientação, tá certo? Bom, em relação às comunicações dos espíritos, deve-se acreditar em todos os espíritos? Tá? Não, porque assim como os encarnados, há os bons, né, os maus, os sábios e os ignorantes, tá? E segundo nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade, os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Repare, então não se pode, né, em nenhuma maneira. O Kardec está alertando isso. Então, se eu for fazer algum estudo de comunicação no centro espírita, mesmo nós sabemos, não é porque o espírito chega a falar, eu sou João Evangelista, não é que nós vamos acreditar que é João Evangelista, tá bem? Isso aí tem que ser com muito cuidado, muita orientação, por isso que o médium ele tem que estudar, ele tem que conhecer, tem que ter um bom senso para analisar, e o grupo inclusive, essas mensagens que são recebidas, tá? Para ver se realmente não são espíritos enganadores, tá certo? Bom, e na revista Espírito, o Kardec fala de evocações particulares, de evocar os espíritos para que eles venham se comunicar, tá? Então, ali na revista Espírita, a primeira revista Espírita do ano de 1858, que eu tirei isso aí, tá? Então, vários exemplos de evocações que Kardec fez com o objetivo de receber instruções dos espíritos, né? E também evocações particulares, sempre com a atitude de auxiliar aos encarnados e também aos desencarnados, tá? Pode-se evocar os espíritos? Bem, essa é a pergunta que se faz. O que Kardec diz? Kardec diz, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou atender aos nossos chamados, isso é, vir por evocação. Isso aí está no Livro dos Médiuns, capítulo 25, né? Das evocações escritas por Kardec, né? E o Kardec fala assim, pensam algumas pessoas, isso palavras de Kardec, tá bem? Que todos devem evitar de evocar tal ou tal espírito, né? E ser preferível que se espere que ele queira se comunicar. Acham que, chamando determinado espírito, não podemos ter certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, melhor prova
da sua identidade, pois que manifesta assim um desejo que tem de se comunicar conosco. Ele coloca isso que Kardec fala, né? Então ele acha que as pessoas acham que não pode comunicar através da evocação. Isso segundo Kardec, ok? Vamos ver para frente. Ele diz que isso é um erro, primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular e abrir a porta a todos os que queiram entrar. Tá? E Kardec dá um exemplo. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. Sabe-se lá o que daí resulta. E segundo Kardec, a chamada direta a determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamos-lhe pelo nosso desejo, né? Criamos uma ligação mental com ele, com o espírito, tá? Sem uma chamada direta, o espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir falar conosco, a menos que seja um espírito familiar, espírito de um amigo, tá? Isso não pode ser uma regra absoluta. Pode-se deixar espíritos se comunicar espontaneamente se temos um controle para não deixar os brincalhões ou maus. Isso, gente, segundo Kardec. Aí nós vamos continuar a estudar sobre isso. A opinião de Emmanuel sobre a evocação dos espíritos na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Resposta de Emmanuel: não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Por que ele disse isso? Vamos continuar. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Avanço moral. As pessoas não podem, à torta direito, da mesma maneira que eu falei da transcomunicação, as pessoas evocarem espírito na sua casa. Não tem sentido isso. É uma armadilha garantida. Tá bem? E ele continua, olha só. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Aí ele fala assim: podereis objetar que Kardec se interessou pela evocação direta. Quer dizer, ele cita Kardec. Kardec fez, procedendo à realização dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera da atividade dos aprendizes comuns. Kardec fez com o objetivo. Ele estava preparado. Ele foi um espírito que encarnou com essa missão. Ele não é qualquer pessoa. Ele tinha um amparo da espiritualidade superior. Então, quando ele tinha uma dúvida, ele conversava com São Luís, com Santo Agostinho, porque ele tinha uma ligação com esses espíritos, porque esses espíritos contribuíram com tantos outros espíritos superiores na codificação da doutrina. Kardec tinha um preparo intelectual, um preparo moral, para poder fazer essas evocações com objetivo para a codificação, tá? Então, a gente tem que analisar bem, e eu particularmente sou da opinião de Emmanuel, não se fazer esse tipo de coisa, tá? Porque a gente não é preparado para isso, tá bem? Mas vamos ver uma evocação feita por Kardec com o objetivo de consolo de uma mãe, como você está vendo aí, ó. Caso apresentado na vista espírita, uma senhora cuja única filha desencarnou aos 14 anos de idade. Essa jovem, né, ela morreu por uma doença longa e dolorosa, e a mãe ficou muito inconsolável com essa perda, né? Ela foi definhando, né, a falta da filha, ela começou a ficar muito doente, queria reunir com a filha, e aquelas coisas, né? Às vezes essas pessoas nesse estado, eles querem até cometer o suicídio para ver se vai encontrar a filha, e nós sabemos que esse não é o caminho, se distancia mais, né? Se alguém força o desencarne para encontrar o ente querido, vai se distanciar muito mais dele ainda, tá bem?
E essa pessoa, instruída da possibilidade de comunicar-se com os espíritos, né, ela tentou conversar, ver se conseguia, né, fazer uma comunicação com a própria filha. Bem? E aí, Kardec fala disso aí. Uma senhora de seu conhecimento, era médium, mas as duas com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstâncias assim tão solenes, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3, a mãe, a médium e eu. Então, quer dizer, a mãe necessitada, tá, procurou uma médium para tentar conversar com a filha, mas ela também não tinha grande experiência disso. Foram procurar Kardec. E aí Kardec fez uma reunião com esse objetivo. E aí tem aqui o diálogo que foi praticado. Veja, a mãe: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito, Júlia, minha filha querida, peço que venha, se Deus o permitir. Resposta do Espírito: mãe, estou aqui. Através da médium, ela respondeu: és tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Ela respondeu: Lili. Quer dizer, quando utiliza um apelido, né, um nome que era conhecido pela família, a pessoa já identifica que era aquela, né? Era um pequeno apelido familiar da jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem do Kardec, considerando-se que há vários anos só a chamavam pelo seu nome de Júlia. Então a mãe já, naquele momento, já começou a chorar, né? Já identificou a própria filha. Aí esse sinal, lógico, né? Ela não dominou a emoção e começa a soluçar. Júlia: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz, não sofro mais e te vejo sempre. Aqui, por que eu fiz questão de mostrar essa comunicação aqui? Porque através da resposta do Espírito, Júlia, a gente vai aprendendo sobre a vida espiritual. Então a pessoa: meu filho desencarnou num acidente, ele deve estar sofrendo lá do outro lado. Por quê? Por que será que ele está sofrendo? Ele vai ser atendido, como a gente é socorrido aqui. Se acontece um acidente aqui de carro, de automóvel, você vai para o hospital e é atendido. Se desencarna no acidente, os espíritos recolhem, tá? E vão tratar também pelos médicos lá do mundo espiritual, tá? Então ela disse: por que te aflige? Por que você está chorando tanto? Eu sou feliz, bem feliz, não sofro mais, tá? E te vejo sempre. Quer dizer, pode ver sim a família, mas eu não te vejo. A mãe responde: onde estás? Aqui ao teu lado, minha mão sobre a senhora, da médium, né? Para fazer escrever o que te digo. Vê a minha letra. A letra de fato era de sua filha. Então a médium escreveu, tá? E a mãe reconheceu a caligrafia. Veja que benefício que é, que missão que tem um médium, que consolo para uma mãe aflita, saber que a filha continua viva, que a vê, que vem ali visitá-la. Essa é a beleza da comunicação. Não é uma brincadeira para passar tempo, para saber coisa frívola, mas é uma coisa séria que vai consolar uma mãe, tá certo? Então, o que a gente comenta sobre isso aí? O espírito sofre com as lágrimas de sofrimento dos entes queridos. O luto é normal, todo mundo chora quando perde um ente querido, mas se aquilo se prolonga muito, e esse choro é um choro de revolta, de incompreensão, o ente querido vai sofrer do outro lado isso, não é? Então esse sofrimento prolongado prejudica o parente desencarnado, tá? Continuando, a mãe: dizes, né, minha mão, tens então o corpo? Pergunta, falou na mão, então você tem corpo? Não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas guardo a aparência. Então tem o que? O perispírito, é isso que nós conhecemos, tem a aparência da última encarnação. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe: se eu te visse, então reconhecer-te-ia. Júlia: sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. Outro ensinamento aí da doutrina espírita:
Quando o nosso corpo descansa, o espírito sai, tá? E vai encontrar os amigos, os entes queridos, tudo que está de acordo com a sua afinidade, tá? Então, o seu nível de condição espiritual, as coisas vão atrair para aquele lugar. Ele vai ver as pessoas, conhecer pessoas novas que ele não conhecia. Existe uma comunicação. E aí a filha conversa com a mãe. Vocês com certeza têm já sonhos que vocês falam que vocês passaram por isso, e sonharam com pessoas que já desencarnaram. Não é verdade? É a oportunidade que nós temos de poder falar com os nossos entes queridos através do sono, não é? A mãe, de fato, já te vi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança, não é? Não, sou eu mesma que eu estou sempre contigo e procuro consolar-te, tenho muitas coisas a te dizer. E ela diz assim, olha só, desconfia do senhor fulano de tal, ele não é sincero, quer dizer, uma pessoa ligada à família, né? Esse senhor, conhecido apenas da mãe, e citado assim espontaneamente, era uma nova prova da identidade do espírito que se manifestava. A mãe, que pode, pois, fazer contra mim o fulano de tal? Resposta do espírito, não te posso dizer, isso me é proibido, apenas te advirto para desconfiares dele. Nem tudo o espírito pode falar. Outro ensinamento também que está ali da doutrina. O próprio André Luiz, quando escreveu, né, as obras, tá? Muita coisa que ele viu lá no nosso lar, ele não pôde escrever, porque a gente não estava preparado ainda para ouvir aqueles ensinamentos que ele estava passando. Então os espíritos superiores pediram, né? Fala, olha, não põe isso aqui ainda, põe isso, mas não põe isso, tá? Porque assim mesmo muitas pessoas leem o nosso lar, acham que aquilo é uma fantasia, né? Que não existe lá do outro lado um aeróbus, carro que voa, construções, rua, avenida, museu, hospital. As pessoas acham que aquilo é fantasia, delírio do Chico Xavier, tá certo? Então é interessante isso, nem tudo pode se dizer. Não falou quem que é a pessoa, mas a mãe, né? Repare que foi uma coisa muito pessoal, né? Estás entre os anjos? Veja, aí a mãe, a ideia que ela tem de anjo, né? Também. Ainda não sou bastante perfeita. Nós vamos ver depois, no próximo encontro nosso aqui em dezembro, a escala espírita. E nós vamos ver que são os anjos. Que espíritos são esses? São criados separados? Ou é uma evolução natural do espírito, né? Entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável, benevolente para com todos. Isso não basta? Para a mãe, os filhos são maravilhosos, não é? São os mais bonitos, não é isso? São os perfeitos. Então, para a mãe, a filha já era um anjo. E ela não, nada disso, né? Eu ainda estou muito longe. Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Mas o Espírito tem uma consciência que realmente nós temos muito caminho, muito grande pela frente, tá bem? Como adquirirás as qualidades que faltam? Júlia, em novas existências que serão cada vez mais felizes. Outro ensinamento da doutrina, que nós vemos que não é específico do Espiritismo. A reencarnação aparece em outros, né, muito antes do Espiritismo. Mas o Kardec mostrou várias vezes, né, através dos seus ensinamentos, que a gente volta, tá? E ela está confirmando, eu vou melhorar à medida que eu volto em novas existências, o espírito vai evoluindo e vai crescendo mais. É na Terra que terá essas novas existências? Não sei quanto a isso. Outro ensinamento, né? Não é o único lugar a Terra que a gente pode encarnar. Os espíritos vêm de outros mundos, de outros lugares, tá? Ou a gente acha que o universo inteiro tão grande é povoado só por nós, só aqui, um planetinha que é uma poeirinha, tá? Nas galáxias, tá? Considerando que não havias feito o mal durante tua vida, por que sofreste tanto? Prova, eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus, sou muito feliz hoje, por isso até breve, mãe querida. Então, pelaquela vida, a mãe falou, puxa vida, por que você está sofrendo? Por que você sofreu tanto com essa doença? Prova, por quê? Débitos passados, que a gente não entende. Por que meu filho sofre assim? Por que meu ente querido sofre assim? Que a gente não sabe,
da vida passada, tá certo? O comentário de Kardec: em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo? Quando a vida futura se nos revela assim tão palpável, essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas, suas almas se confundem e se expandem no seio, uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Olha que interessante, a missão que é o médium, e o benefício da doutrina espírita. Independentemente do sistema de comunicação com os espíritos, se é por meio da psicofonia, da psicografia ou por equipamentos eletrônicos, o importante é termos a certeza que os espíritos comunicantes são pessoas que antes estavam encarnadas no planeta e continuam com seus desejos, com seus conhecimentos, suas qualidades e imperfeições em outra dimensão. É isso? Então, não importa o meio que a gente vai conseguir, através de uma psicografia, o médium ouviu, falou, escreveu, mas sim, temos a certeza que, como diz na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Não existe. Você ferve uma água, o vapor continua sendo a água. Você não vê às vezes, mas ele continua sendo água. A nuvem volta, chove de novo. Quer dizer, perder essa nossa consciência é uma coisa que a gente não aceita. A lógica não aceita isso. Eu perder tudo que a gente construiu de sentimento, de conhecimento, simplesmente se esvair no nada, tá? Mas não é. Então, sim, a vida continua com as nossas condições, com os nossos conhecimentos, com as nossas virtudes e ainda com as nossas mazelas, tá bem? É isso, meus irmãos. Esse é o recado que eu tenho para hoje, para a gente poder pensar sobre isso, Tá? Tá aí o que eu tirei da revista Espírita, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e a Transcomunicação Instrumental, que é o livro que está lá, tá bem? Tá? Que é o Hernani Guimarães Andrade, tá? Então agora nós vamos preparar para o passe coletivo, não é isso?